O delegado preso assumiu a chefia da Polícia Civil na véspera do crime, também no nosso site da Folha Democrata. Conforme investigações, Rivaldo Barbosa teria feito uma combinação com o conselheiro do TCE, Domingos Brazão, para que os mandantes da morte de Marielle Franco não fossem identificados. Vamos entender aqui direitinho para todo mundo ficar por dentro de tudo. O delegado Rivaldo Barbosa, um dos presos deste domingo, dia 24, pela Polícia Federal, foi nomeado chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro no dia 8 de março de 2018 e tomou posse 5 dias depois, na véspera do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O decreto de nomeação foi assinado pelo comandante da Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, General Walter Braga Neto. O nome de Barbosa havia sido anunciado para ocupar o cargo no dia 22 de fevereiro, durante a Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Rivaldo Barbosa foi preso em casa, em um condomínio no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A área de inteligência da Polícia Civil, na época da nomeação de Barbosa para comandar a instituição, havia contraindicado o nome dele, mas, segundo informações da operação da Polícia Federal, o general Braga Neto manteve o posicionamento garantindo que ele assumisse a chefia da Polícia Civil Fluminense. Nomeado interventor na área de segurança do Rio de Janeiro pelo então presidente Michel Temer, Braga Neto, general da reserva, se transformou em político. 2 anos depois de sua passagem como interventor no Rio, foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro, de 2020 a 2021, e depois de 2021 a 2022 comandou e foi ministro da Defesa. Filiou-se ao PL e concorreu à vice-presidência na chapa liderada pelo então presidente em 2022. Braga Neto é investigado por suposto envolvimento no planejamento de golpe de Estado para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Dissimulação em discurso ao tomar posse, Rivaldo Barbosa destacou a necessidade de combater a corrupção, dizendo que esta seria uma das suas prioridades no cargo, no qual permaneceu entre março e dezembro de 2018. Informações sobre as investigações do Rio de Janeiro e em Brasília indicam que Rivaldo Barbosa teria feito uma combinação com o Tribunal de Contas do Estado do Rio, com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, para garantir a não identificação dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Barbosa também é suspeito de receber propina para obstruir as investigações sobre o crime. Segundo a PF, o delegado teria recebido aproximadamente 400 mil para evitar que as apurações sobre a autoria do crime avançassem. Aliás, tem indícios de enriquecimento irregular dele e da esposa na casa de 5, 7 milhões de reais, tá, gente? Tal informação conta no relatório de 2019. Barbosa nega ter desenvolvido ações para obstruir as investigações e ter recebido dinheiro. Em delação, o ex-policial militar Rony Lessa disse à PF que Barbosa tinha conhecimento do crime e garantiu impunidade aos envolvidos. Despistar. As ações do ex-chefe da Polícia Civil também teriam plantado informações falsas durante a investigação do assassinato. Uma delas levou ao titular da Delegacia de Homicídios, que eu falei para vocês que fez a investigação corretamente aparentemente, o Giniton Lages, então encarregado do caso, a falsa informação de que os delegados da PF teriam encontrado uma suposta testemunha de execução. Em 2018, foi ele que determinou que o policial militar Rodrigo Ferreira, conhecido como Ferreirinha, fosse interrogado. Ferreirinha foi apresentado como testemunha de conversa entre Orlando Oliveira Araújo, o Orlando Curicica e o vereador Marcelo Siciliano, na qual estes falando sobre o planejamento da morte de Marielle. Ambos foram apontados como mandantes do crime. Cerca de 9 meses depois, tal informação foi dada como falsa pela própria Polícia Federal. Além dessa pista falsa, Barbosa fez reunião com parlamentares da bancada do PSOL, partido da vereadora, na qual garantiria o esclarecimento do crime. Para a imprensa nessa época, o delegado afirmou que a polícia estava no caminho correto das investigações que levariam à elucidação do caso. Barbosa é bacharel em Direito, curso concluído em 98. Em suas redes sociais ele se apresenta como professor de Direito em uma instituição de ensino superior privada. O presidente da Embratur, que fez carreira política no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, escreveu em sua rede social que Rivaldo Barbosa foi a primeira pessoa para quem ele ligou quando soube do assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes.
Freixo lembra que foi recebido, junto com as famílias das vítimas, pelo então chefe da Polícia Civil do Rio, no dia seguinte ao crime. Agora, Rivaldo está preso por ter atuado para proteger os mandantes do crime, impedindo que as investigações avançassem. Isso diz muito sobre o Rio de Janeiro. E é verdade, Freixo. E é verdade. Foi a grande surpresa de ontem, segundo a Mônica Benício. Em entrevista à imprensa no dia 15 de março de 2018, um dia após o assassinato, Rivaldo Barbosa havia garantido que a polícia adotaria todas as medidas possíveis e impossíveis para dar uma resposta sobre o crime. Estamos diante de um caso extremamente grave e que atenta contra a dignidade da pessoa humana e contra a democracia. E o cara foi preso depois, justamente por tentar interceptar as investigações.